Muito bem, boa noite. Agora, antes da mensagem ainda, as crianças vão sair, pois na hora que eu for orar pela mensagem, eu também vou orar pelo pastor Osmundo. Ele sempre tem mandado notícias para nós. As crianças acho que de 2 até 8, não é isso? Pode já abrindo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Aproveitando, passamos aí a Páscoa, né? E eu ainda quero falar sobre ressurreição. As crianças saem. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estando vestidos não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Até aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela música, Senhor Deus, que nós entoamos em Teu louvor. Obrigado, Pai, pelo testemunho do pastor Osmundo, e te peço que ele e os demais missionários, Senhor Deus, possam estar felizes, ó Pai, por trabalhar na Tua obra, assim como nós estamos, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê uma noite boa, Senhor Deus, mensagem que possa penetrar no coração das pessoas, e que hoje, Pai, possa haver transformação de almas pelo poder da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, falar um pouco de 2 Coríntios. Esta carta, irmãos, foi escrita lá, provavelmente em Filipos, em Tessalônica. É a segunda carta, na verdade, a segunda carta que está na Bíblia, né? Os escritores acham que já tem 4 cartas, ele menciona aí, né? Mas o que Deus permitiu, que nós confiamos não somente na inspiração de Deus, como na preservação. Se está aqui é porque Deus preservou. As cartas que não estão aqui é porque Ele não quis, porque Ele domina todo o universo, como nós cantamos. E Paulo, quando escreve esta carta, vamos nos ambientar aqui, ele tinha passado por tribulações. Então, é uma escrita, é uma carta de alguém que passou ou ainda está passando por tribulação. Vamos voltar um pouco para o primeiro capítulo, 2 Coríntios, capítulo 1. Uma folha antes aí, provavelmente. Olha, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos veio na Ásia, pois que também fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então Paulo está ali, passando momentos, ou passou por momentos de tribulação, e ele diz assim: olha, eu
foi além do que eu podia suportar. Eu vi a morte de perto. Isso é uma carta, irmãos, não é escrita em capítulos e versículos, como nenhum livro da Bíblia é. Né? Mas principalmente essa carta, quando você recebe uma carta, era para ser lida de uma vez só. Então, se nós continuarmos, e aí eu vou pedir para você ir no capítulo 4, só para a gente ambientar. Então nós vimos que a tribulação, mas Paulo fala que ele está alegre, apesar da tribulação. E onde é que ele acha alegria? Capítulo 4, verso 14, ele fala, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o primeiro ponto, antes de nós entrarmos no capítulo 5, eu queria falar com você que não tem Cristo. Esta carta, ela é endereçada a pessoas que já aceitaram Jesus. E por isso que ele se inclui na carta em vários momentos. Ele se alegra em vários momentos, apesar dos problemas. E você pode não estar passando por um problema tão grave, mas eu quero lhe dizer que todos aqueles que não têm Cristo, você tem um problema grave, uma tribulação grande. Por quê? Porque não há uma certeza do que vai acontecer depois desta vida. E não tem jeito. Nossa vida, a gente não conta com o fator morte. A gente não conta. A gente quer viver. E o que Paulo está dizendo, nós vamos ver hoje, que tem algo melhor do que esta vida. Não é que ele quer morrer. Ele está dizendo que ele quer algo melhor que isso. Então, para você ouvir o estudo desta noite, compreendendo, você tem que considerar entregar sua vida a Cristo. E isso se faz através do arrependimento dos pecados. Nós temos que nos arrepender dos pecados e crer que o Senhor Jesus Cristo veio e pagou os nossos pecados. E isso muda a nossa vida. Muitas coisas vão mudando a nossa vida. Quando nós casamos, a vida muda. Quando você tem um filho, a vida muda. E quando você fica velho, a vida muda. Quando uma doença grave te acomete, a vida muda. A nossa vida vai alterando. E o que vai acontecendo? Nós vamos passando por problemas. A vida é feita dessa tensão. Problemas, soluções. Problemas, soluções. Essa tensão faz parte da vida. Foi assim que Deus quis para a gente. Não é? E a gente, quando não tem o que fazer, a gente vai nesses parques de diversões para andar de montanha-russa de ponta cabeça. Já não basta os problemas, o cara ainda quer arrumar mais. Vai no elevador, que vai te jogar 30 metros, em queda livre. Quer dizer, quando a gente não tem o que fazer, a gente fala, vou arrumar uma encrenca para mim, para ser mais emocionante. A vida, viu como a vida é assim? Teve até um filósofo, né, o Schopenhauer, ele dizia que a alegria está na expectativa e não na realização, mas eu não quero falar dele. Eu só quero te dizer que nós temos alegria não na expectativa de algo ruim. Não, Schopenhauer estava errado. Eu tenho a expectativa e sou alegre, e quando realizar, serei mais alegre ainda. Esse é o problema. Por quê? Aí você fala, pastor, o que é isso? Irmão, é mais ou menos assim mesmo. Porque tem gente que fala, vou aproveitar a vida enquanto estou vivo. O que é isso? Vou me alegrar na expectativa. Porque depois eu não sei o que tem. Mas eu vou lhe dizer, depois dessa vida, tem outra vida. E é aí que Paulo se alegra. E por isso que no nosso texto, vamos começar no verso 5, capítulo 5, perdão, ele fala, porquê, concluindo, em algumas traduções nem tem esse porquê, mas essa palavra existe aqui, não está, porque é uma conclusão, sabe, tipo, contudo,
portanto, porque, então, sabemos, ele está embutido na ideia, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, no céu. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, eu estou tranquilo, porque quando esta casa, tabernáculo, irmãos, tenda, essa casa, ele está dizendo, vai se desfazer. Não tem jeito, isso está na Bíblia, é uma verdade bíblica, uma verdade teológica, é uma verdade filosófica, é uma verdade física, nós vamos morrer, e aí é só você ver que todo mundo morre, não tem jeito, por mais que você queira viver, vai chegar um dia que você vai partir deste mundo. E essa é a grande incógnita, que a gente vai ver, que pode nos trazer ansiedade ou alegria. Estamos num mundo de depressão, numa época de depressão, onde muitas pessoas cometem suicídio. Olha que absurdo. Pessoas cometem suicídio com medo da morte. Ele se mata com medo da morte, vê se pode. Por quê? Porque a falta de esperança. E Paulo está dizendo para os coríntios aqui, vocês têm esperança. Você que é crente em Cristo Jesus, leitor da Bíblia, vai notar que na primeira carta aos coríntios, ele dá instruções de igreja, de casamento, de vida. Aqui ele já está falando, olha, vou falar para vocês, fiquem alegres. As tribulações vêm, mas agora eu vou te dizer a minha alegria. E ele defende o apostolado dele, falando da vida pessoal dele e transmitindo alegria pela esperança que ele tinha. Porque ele era uma pessoa que sofria, era público o sofrimento dele, e mesmo assim ele diz, estou alegre. Onde ele consegue esta alegria? Vamos lá, por quê? Porque ele sabe que quando morrer, o seu corpo será transformado. Nós, olha você que não tem Cristo, quando você tem Jesus Cristo, você aceita, o que é? Aceitar Cristo não é levantar a mão, vir chorando, não é isso. Aceitar Cristo é confiar completamente na salvação que só Ele pode dar. Mais ou menos assim, olha, mais ou menos não, desse jeito, mas uma coisa bem simples. Eu estou condenado no pecado. E por isso eu vou morrendo todo dia. No final da minha vida haverá um julgamento, como nós vamos ver. E daí, o que vai acontecer com esse julgamento? Eu tinha um pecado e o pecado me condenava. Então, o Senhor Deus, Ele se fez homem através de Jesus Cristo. Ele vem, como homem Ele morre, paga os pecados, tira das minhas costas a responsabilidade e leva na responsabilidade dEle, e aí me deixa livre para ir na presença de Deus, porque a presença de Deus somente sem pecado. Isso é a salvação. Jesus, para isso, viveu uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou. E a ressurreição é a nossa certeza. Sabe, como ele, é um fato incontroverso. Jesus ressuscitou. Sabe, não tem dúvida disso. Jesus ressuscitou. Havia testemunhas, ninguém contestou isso. Você pode, nos dias atuais, depois de 2000 anos, alguém fala, não, isso é uma lenda, pessoal, vai lá 2000 anos atrás e vê, por que ninguém contestou na época? Por que tinha quem essas testemunhas? E ninguém falou, isso aqui é mentira. Por que ao invés dos judeus falar isso é mentira, ele disse, não fala mais nisso? Porque era uma verdade. Então, partimos daí. E agora, o que acontece conosco? Vamos pensar. Você, ao aceitar Jesus, essa promessa, ela se faz presente na sua vida, quando aceita Jesus. E por isso é que quando você tem problemas, aquilo você sabe que vai passar. E vai passar não um alívio, né? Quando as pessoas estão sofrendo no hospital e falece, a gente diz, ele descansou. Não é desse descanso que a gente está falando. Não é só desse descanso. É de um descanso com alegria. Não é um descanso que vai parar, é um descanso que vai continuar com mais alegria. Se você for comigo em outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos, vai lá comigo, por favor, Romanos capítulo 8, se você não puder ir lá, eu estou lendo para você, tá? Mas Romanos capítulo 8,
Com o celular está mais fácil hoje, mas se você tiver uma Bíblia de papel, aí um livro antes, aí é fácil de achar. Algumas páginas antes. Capítulo 8 de Romanos, no verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí você tem que compreender esse plano de salvação. Porque assim, olha aqui, como está escrito aqui, olha, a gente fala, todo mundo é filho de Deus. Ó, na verdade, não se ofenda, mas nós somos criaturas de Deus. Essa relação paternal, a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram Cristo, aí Ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Porque daí você tem direito à herança. Não é só sou filho de Deus. Não é só isso. Não é só sou filho de Deus porque mereço glória, ou sei lá, mereço um presente dele. Não é isso. Tem direito à herança. É um ato judicial, você tem direito à herança. Você é filho. E essa herança foi conquistada porque você nasceu do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, quando você aceita Cristo, ele passa a habitar em você. E por isso que, continuando o texto de Romanos, quando ele fala, também sejamos glorificados, ele diz aqui, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Paulo, ele está dizendo, olha, você vai ver que depois da morte, vai ser mais legal. A gente não sabe exatamente como é, mas a gente sabe que vai ser melhor. E se você voltar para Corinto, lá, onde o nosso texto, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 1, olha o que ele diz no verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E aí eu quero falar com você sobre essa palavra gemer. A palavra gemer, ela é um som que você emite por alguma razão, ou por dor, ou por desejo. Já viu jogo de tênis? Jogador de tênis, você quer jogar tênis? Eles gemem. Cada vez que está doendo, não. Aí uma entrevista, por que você geme? Fala, porque a bola vai mais forte. Deve ser, sei lá, a bola deve ser mais forte. Tem umas coisas, irmão, que a gente não entende, mas eles têm sua razão. A gente só não entende, mas tem sua razão. Agora está na moda os lutadores aí, né? Aí eu estou lá assistindo as lutas, lá, esse negócio de jiu-jitsu, essas coisas aí, cara. Mas por que quando você cai, você bate a mão? Já notou? Pof! Eu não vou bater aqui não vou deixar o privilégio do pastor Neil de bater no púlpito. Eu vou deixar, né? Mas se fosse o Neil, já pá, né? Então, é aquele lá, pastor, eu vou deixar você. Mas eu notou que quando eles caem no tatame, ele pá! Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque daí diminui o impacto. Eu falei, engraçado. A palavra gemer, a palavra impacto, a gente usa de um jeito, mas ela tem outra conotação. Sabe o que quer dizer gemer aqui? Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra gemer, eu não vou traduzir aqui, porque eu não sei nem falar essa palavra. Mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer uma dor de alegria, uma expectativa para algo melhor. É como se estivesse sendo empurrado. Um dos comentaristas que eu li, sabe o que ele fala? Esse gemer é uma criança na hora do parto. Ela vai ser empurrada com dor até, ou com sofrimento, para um lugar melhor que tinha que acontecer. Essa é a ideia de gemer. Então, quando o Paulo fala aqui, olha, que nós gememos, é o que ele fala, isso quer dizer, estamos nessa expectativa de que vamos por algo melhor, estamos ansiosos, gememos para que isso chegue rápido. Sabe, para nós é até fácil você entender. Já ouviu falar assim, olha, eu estou com uma saudade que dói, tem até música falando, a saudade dói. Não é? Já ouviu falar, mas como é que dói? Não dói não dói é beliscar, agulha, faca. Não, dói.
Você já sentiu dor de saudade? E aí não tem como descrever. Como é que descreve? É dor de saudade. É essa expectativa aqui, esse gemido que ele está dizendo, é isso. É uma expectativa tão grande, que quando passa a dor dessa tribulação, a gente sabe que vai ser melhor. Eu acho que quem pode definir melhor são as mulheres que foram mãe. Porque toda a dor que tinha, né, eu sei porque eu nasci homem. Porque eu vejo a dor das mulheres, aí eu falo, você ia ter um filho? Eu não queria nenhum, você é doido. Aí o pessoal vem falar, eu queria ter mais filhos. Ó, quando eu casei, eu queria ter 6 filhos, hein? Eu não ia ter, né? Era Mariana, eu falei, pode ter 6 filhos, tranquilo. Mas vai sentir a dor. Aí fala, não, meu amigo, dói demais. Eu falo, mas se dói, por que tem filho de novo? Por quê? Porque é essa expectativa. Você, mãe, entende o que é esse gemido. É uma situação que você está passando, mas sabe que vale a pena. Não é? Você que tem mãe, os filhos vale a pena. Sofreu, mas os filhos vale a pena. É o que Paulo está dizendo. Nós gememos porque nós estamos sofrendo, mas sabemos que vai valer a pena. Por isso que Paulo, ele diz lá no começo da carta, que ele passou por um monte de tribulação. Eu não vou nem ler aqui, mas ele fala por sérias tribulações. Olha, quase foi a morte. Ele conta uma série de coisas, para no final, quando ele fala que estamos gemendo, ele está dizendo, mas valeu a pena. Porque vai ser melhor. E eu quero te passar isso, meu irmão. No mundo, você que tem Cristo, nesse mundo de tristeza, de angústia, de problemas, não, a expectativa é boa. É boa. Depois da pandemia, nós começamos a receber muitos pedidos de oração. Então, a nossa tendência é falar, puxa, parece que piorou agora toda hora. Quase, olha, se não toda semana, mas todo mês tem conforto dos familiares que alguém morreu. Todo mês a Sara até dividiu. Olha, a Sara é a que separa essas coisas. Então, o pedido de oração, antigamente, olha por tal, agora é assim, ó, hospitalizados em casa, hospitalizados, daqui a pouco, tomara que não aconteça, hein? Mas vai colocar UTI, enfermaria em casa, porque começamos a dividir de tanta doença que tem, já não sabe qual que é mais grave. Aí você tem a tendência de ficar triste. Mas Paulo está dizendo aqui, não, vale a pena nesse gemido, porque vem algo melhor depois. Irmãos, a vida cristã, ela é melhor. Ela é melhor. Ontem eu falei com um casal mais jovem, eu disse, olha, vou te dar um conselho de uma pessoa, de um pai para o filho. Pode servir a Deus. Eu já estou com mais de 60 anos, eu vou te dizer, vale a pena. Você aí que tem 20, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, pode ter certeza, vale a pena. Pastor, mas você não ficou rico. Vale a pena. Mas você teve doença. Vale a pena. Vale a pena. Se anime nisso, meu irmão, vale a pena. Paulo está dizendo, vale a pena. E por quê? Porque quando a morte vem, por que nós temos receio da morte? É porque a morte envolve um mistério. Aquela pessoa, né, já ouvi dizer assim, quando alguém voltar e me contar como é que é, eu acredito. Infelizmente, né, a Bíblia, Jesus já falou. Quando ele falou do rico e do Lázaro, Abraão diz, ainda que os mortos voltem, não resolve. Não vai acreditar. Então, não adianta. A morte, ela envolve esse mistério, esse enigma, que só pode ser resolvido por Cristo. Em João, capítulo 11, verso 25, eu vou só ler para você achar, mas você só para dar referência, não precisa de ir lá não, tá? Mas João 11, 25, só vou ler na Bíblia para eu ter a certeza de onde eu estou. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, se você tem Cristo, você vai passar pela ressurreição de Cristo. Como Paulo falou no texto, olha, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então, aí, vale a pena. Pensa nisso, vale a pena. Irmãos, amanhã é uma segunda-feira, você vai trabalhar, vai ficar nervoso, eu sei, mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena.
Pensa nisso, vale a pena. Paulo está dizendo, vale a pena, e é aí que é a Bíblia. Por quê? Vamos pensar nos maiores problemas da nossa vida. Eu sei, pastor Neil, eu concordo. Quem não vem pelo amor não vem de jeito nenhum. Vamos fazer o coro, está certo. Só que a hora que a situação aperta, a gente fica pensando em Deus e pedindo que Ele nos ame. Na hora que a situação aperta. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, mesmo não crendo, as coisas funcionam. Olha o que acontece lá no Antigo Testamento. O povo de Israel está ali, escravo do Egito, Deus manda as pragas. Na última praga ele diz assim, olha, todos os primogênitos, os filhos mais velhos vão morrer. Mas você tem um jeito, você pega um cordeiro, carneirinho, mata, pega o sangue dele, passa nos batentes da porta. O anjo do Senhor vai passar e quando tiver esse sangue, ele não vai matar o primogênito. Por isso que nós comemoramos a Páscoa, né, que quer dizer passagem, a passagem do anjo. Então imagina, a pessoa não acredita. Não acredita, vamos imaginar, tem uma casa, tem marido, mulher, sei lá, os filhos, e um dos filhos lá, fala, não acredito nada disso. Aí o pai fala, mas eu vou passar o sangue na porta, por via das dúvidas. Se passou, o primogênito morreu? Não morre. Não morre. Só que não adianta, isso não converte a gente. Porque mesmo quando a gente vê as coisas com certeza, não converte. E por que que não converte? Porque para você aceitar Cristo, o Espírito Santo tem que entrar em você. E tem que te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Se ele não te convencer, não adianta. Mas você tem que, eu brinco sempre com o Davi, com o meu filho, com os outros filhos. Dá chance para a vida, pessoal. Dá chance para a vida. Deixa Deus agir. Um cantor, já falecido, Luiz de Carvalho. Ele já veio aqui nessa igreja há muitos anos atrás, ele dormiu lá em casa. E ele tem uma música muito bonita chamada, eu não sei como é o nome, mas eu sei que é Quando Jesus Estendeu Sua Mão. E ele que compôs, ele falou assim, eu estava ruim, ele tinha saído, ele cantava na noite. Ele disse, aí eu estava bêbado lá e passou um crente. Olhou para mim e falou, deixa o Salvador te ajudar. Fui para casa, a próxima igreja que eu fui me converti. Falei, não, peraí. Porque o problema é que tinha que deixar, por isso que a música é Quando Jesus Estendeu Sua Mão, é a história dele lá. Não, então eu peço para você, deixa o Salvador te ajudar. Puxa, deixa o Salvador, não importa no que você crê. Não importa, aí você que é calvinista aí, né? Calvinista é que acha que vai, Deus que determina. Então, olha, você fala, pastor, você acha que Deus escolheu quem vai para o céu, para o inferno? Fala, eu aceitei Jesus, se ele me escolheu, eu não sei se ele me escolheu antes, ou se eu aceitei, eu sei que eu estou lá, o negócio meu está lá. Dá chance. Paulo está dizendo, se der chance é melhor, é isso que ele está aqui falando. Por quê? Quando passou o anjo da morte, ele não está falando desse texto aqui, eu estou indo lá no Antigo Testamento, tá? O anjo da morte passa, você imagina, olha, o mundo tem aí bilhões, acho que agora a Índia até passou a China agora, hein? Nossa, 150 mil pessoas morrem por dia. É gente, hein? Por dia. O anjo da morte continua passando, não tem jeito. A gente está esticando aí, né? Antes vivia até 60, depois até 80, agora até 90. Tá aumentando a expectativa de vida, né? Aí você fala, isso é bom? Não, isso pode ser bom, mas aumenta a idade da sua aposentadoria, depois não fica brigando. Porque fala, o cara vai, agora você vive até 90, o governo vai falar, vai parar de trabalhar quando? Lá para os 89. Aí vocês novos não vão parar de trabalhar não, porque não vão, é claro, Vai aposentar com 60? Então, pensa nisso. Então, mas não adianta, a morte tarda, mas ela vai chegar. E é isso que ele está dizendo. E aí o apóstolo Paulo está falando que quando nós, aqui quando ele fala que nós estamos gemendo aqui, ele fala, nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer. O que nós queremos é ter uma vida melhor. Todo mundo é assim. A gente quer ter uma vida melhor, e ele está dizendo, a ideia não é, eu quero morrer. Não, eu não quero morrer, muito pelo contrário, eu quero viver mais.
Eu não quero morrer, eu quero viver eternamente. É essa a ideia. Por isso, quando você vem para o verso 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, e vê a pessoalidade da carta, ele está falando dele. Nós, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Despidos é perder esse corpo, não estou querendo isso. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. É isso que ele está querendo. Eu também quero. Não quero morrer. Não quero morrer, não. Eu quero que Cristo venha e eu não veja a morte. Isso que eu quero. É minha oração. Senhor, venha na morte. Aí você jovem, aí, né? Vou brincar aqui, ó. Cadê os casais aí? Não, pastor, deixa eu casar primeiro. Não, rapaz, não troca essas coisas. Não vai com essa, não. Não vai. Vai ser melhor. Tenha certeza, vai ser melhor. É que nós não acreditamos no que é melhor. Porque nós pensamos nas coisas que nós vemos, que a vida é boa para os outros, mas não é. A vida é sofrida para todo mundo. Não, para todo mundo. O que Paulo está dizendo, não é que ele quer morrer. Eu quero que o melhor absorva. É isso que eu quero. Sabe, é aquela história. Quando faz uma sobremesa que você gosta, você fala, ai, que bom da sobremesa. Eu não vejo a hora de comer a sobremesa. Mas se o prato principal for bom, eu quero comer os dois. Oh, que é isso? Não, se tem sobremesa, dá para fazer os dois, é o que Paulo está dizendo. Dá para você ter os dois. Olha, se você tem Cristo, você tem os dois. Você tem uma vida com expectativa alegre aqui, e você vai ser absorvido, é isso que ele quer. Ele quer que você seja absorvido, que quando você morrer, não pense que vai ficar dormindo. Ah, quando eu dormir eu vou ficar lá no caixão, sei lá, apodrecendo lá. Não, não é. Se você tem Cristo, quando você acabar esta vida, a nova vida já vai te absorver, já vai mudar. É isso que ele está dizendo para nós. Irmãos, nós estamos nos desanimando, porque nós estamos com os olhos fixados neste mundo. Para de olhar para esse mundo. Tem um mundo melhor. Olha, Paulo, eu passei por um monte de tribulação, mas ainda vai ser melhor. Ainda vai ser melhor. Olha, Paulo está tão animado, que é a mesma carta, hein? Você está no capítulo 5? Volta no capítulo 4. Ele está falando desse corpo, desta vida material e da vida que Jesus Cristo nos promete. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Preste atenção, é a mesma carta que Paulo está falando. Tribulação, problemas nós temos, mas não ficamos angustiados. E por que não ficamos angustiados? Porque há uma saída, e nós sabemos que o Senhor Deus está no controle. Claro que nós vamos lutar. A tribulação é feita para isso. Sabe, você cai na água, você vai tentar nadar, mesmo sabendo que o socorro está vindo. Mas você vai tentar nadar. A tribulação é assim. Mas ele fala angustiado não. Perplexo. A palavra perplexo aqui, ela dá a ideia de que viver é complexo. Tem um monte de problemas que acontecem ao meu redor. Mas eu não desanimo. Porque eu sei que o Redentor vive. Sabe, o livro de Jó é um livro muito bom para você ler quando está com problemas. Porque Jó fala, eu sei que meu Redentor vive. Ele vai se levantar sobre a terra. Eu vou ver. É isso que mantém aquele homem firme. Talvez se você esteja com problemas, saiba, o seu Redentor vive. Você pode estar perplexo. Sabe o que é perplexo? De novo, ele fala, por que está acontecendo comigo? Isso é perplexidade. Uma pessoa perplexa é essa que questiona sem achar a solução. Por que isso está acontecendo comigo? Mas não desanimado. Olha o que o Paulo diz, não desanimado. Por quê? Eu não sei qual é a solução de Deus. Eu não sei.
Eu só sei que tem uma que ele vai dar. Eu não sei qual é. Porque hoje eu estou limitado. Hoje eu estou limitado. Como é que o pastor Neil falou semana passada? O universo está morrendo. Aí o cara vamos lá, vamos ver um negócio nascendo. Falar, não nasce mais, tá? Já estão existindo lá. Cadê eles? Foi isso que você falou semana passada, pastor? Poxa vida, não, peraí. Claro, o pessoal lá de trás que achou isso é porque não tinha recurso suficiente para deduzir algo mais. Como nós não temos recurso suficiente. Por isso é que eu não sei a solução, mas eu não fico desanimado. Estou perplexo, mas não estou desanimado. Por que da Covid? Por que morreu tanta gente? Eu não sei. Eu só sei que o Senhor Deus sabe. E Ele tem uma solução. É só isso que eu sei. E isso me basta. Tem que bastar. Chega. Eu já estou contente com isso. Perseguidos, mas não desamparados. Talvez a pessoa esteja sofrendo no casamento, esteja sofrendo no serviço, porque Paulo estava perseguido por causa da palavra. Mas ele diz, eu não fiquei desamparado. Irmãos, quem está falando aqui é um homem que foi apedrejado, tido como morto. E depois, quando foram enterrar o homem, ele estava vivo. Ele falou, desamparado eu nunca estive. Fui abatido, sim, caí, mas eu não fui destruído. Essa é a esperança do crente, é isso que devia nos animar. Isso tem que mudar a nossa vida. Irmão, se isso não mudar a nossa vida, eu não sei o que muda mais. Nós cantamos aqui, tem uma música que a gente canta aqui, é bonita, tem a marca de Cristo em mim. Vai fazer uma tatuagem? Porque agora a moda é essa. Não é essa a marca de Cristo. Isso não é a marca de Cristo, não. Estou nem questionando a tatuagem em geral, estou só falando que não é a marca de Cristo, a marca de Cristo não é isso. Jesus salva, não resolve nada. Não resolve nada. Nada. Porque a marca de Cristo é do coração para fora e não de fora para dentro. Essa é a marca de Cristo. E se você tem Jesus Cristo no coração, é bom nós, e eu vou falar como Paulo, é bom nós termos boas marcas. E por quê? Eu vou indo para o final da mensagem, eu quero que você exalte hoje, que você pense hoje. Volta no capítulo 5. O que ele diz? Volta lá. Verso 6, né? Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, tranquilo. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aquilo que eu falei, o espiritual vai absorver o material, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. E aqui você tem que parar. Que história é essa, pastor? Que Paulo diz que eu tenho que ser agradável. Agradável a quem? Esse ser-lhe é a Deus. Eu quero ser agradável a Deus, quer presente, quer ausente. Opa! Quando você aceita Cristo, você se diz cristão, a sua vida tem que mostrar as marcas e o perfume de Cristo. Senão tem algo errado na sua vida. Não, pastor, mas Deus sabe que eu sou assim mesmo. Não. Não muda nada. Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia, e claro, um dos versículos, mas esse em especial, que complica a situação do cristão, que é o verso 10 do capítulo 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, espera, aqui eu tenho que dividir. Vou falar de 2 tribunais. Tem um tribunal que a Bíblia diz que é o grande trono branco. Aquele vai ser julgado quem vai para o céu, ou para o lugar de Cristo, se você quer chamar assim, ou para o inferno, ou o Seol, ou Tártaro no final de tudo. Esta pessoa vai ter a base ela vai ter uma lei que julga. Sempre que eu faço um julgamento, olha, a palavra julgar, ela vem do latim, nossa língua, né, latina, né, quer dizer, dizer o direito, ela vai dizer a lei. Então, todo julgamento, ele tem que ter uma base. Então, por exemplo, eu falo,
o meu carro é bom. Fala, por quê, pastor? Ele é confortável? Não, é porque ele é econômico. No meu critério, o carro econômico é bom. A pessoa que comprou, hoje de manhã eu vinha, mora ali perto de Interlagos, você sabe, né? Tinha lá hoje era um encontro, acho que de Opala. Com certeza não é econômico aquela história lá, né? Aquele carro só é econômico quando está parado. Se ele andar, ele não é mais econômico, não. E tinha uma fila lá, então para eles aquele carro é bom. Para mim não é, eu preciso de um carro econômico. Então, você vê como o critério é diferente? Bonito. Bonito ou feio, depende do critério da pessoa. Sempre tem que ter um critério. O grande problema é que você pode falar assim, olha, mas eu sinto que Deus está se agradando de mim. Esse é o problema. A base não sou eu. Por quê? Você já imaginou? Olha, vamos ter uma ideia de julgamento. Quando você vai lá no fórum, eu sei que tem alguns advogados na igreja, e alguns que até foram visitar presos. A maioria dos presos lá, eles se dizem inocentes. A maioria. Esmagadora a maioria. E a gente diz assim, tem mais gente inocente presa do que culpada. Não tem, não. Não tem, não é. Irmãos, é uma minoria, tenha certeza, era uma minoria, não é. Tem alguns erros judiciários, como todo lugar deve ter. Mas, irmão, a maioria está lá porque arrumou alguma coisa. Arrumou, irmão. Não tem jeito. O critério é, eu estou inocente. Eu vi entrevista desse serial killer lá que matou um monte de gente. Aí falava assim, você tem remorso? Ele, não. Eles eram gente ruim, eu matei todos eles. Ruim por quê? No critério dele era ruim. Então o meu critério não é bom. Por quê? O meu critério vai às pessoas que eu gosto. É assim que funciona. Todo o julgamento tem um critério. Olha, eu não sei se lê mais os livros clássicos, né? Mas ler um livro clássico é sempre bom, o livro clássico é legal, né? Um italiano lá chamado Dante Alighieri, ele escreveu a Divina Comédia. Divina Comédia, ele conta, católico, né? Do inferno, do purgatório e do céu. E aí, quando você vai ver, quem ele coloca no inferno? Todo mundo que ele não gostava. Vai tudo para o inferno. E aí os que ele não gostava, costurava o olho com arame. Não é filme de terror não, viu? É o livro clássico lá. Aí vai lá, como eu falei, católico, né? Quem é a rainha? A noiva dele está lá em cima no céu. É assim que funciona o critério. Critério é desse jeito. Se fosse esse critério, todos nós iríamos, na ressurreição, iríamos estar alegres. Só que o critério não é nosso. Esse é o problema. O critério, ele é o de Cristo. E quando Paulo fala, eu falei, a primeira coisa é essa. A Bíblia diz que a luz veio aos homens e os homens não receberam, por isso estão condenados. Então, se você não tem Cristo, a Bíblia diz que já tem condenação. Hein? Não fica triste comigo. É porque o nosso critério aqui é a Bíblia. Pode ser que está te doendo, mas eu não posso fazer nada, porque nós estamos aqui para estudar a Bíblia e ver o critério dela. Não tem jeito. Você se lembra, uns anos atrás, eu lembro que foi no outro governo do presidente Lula, que um brasileiro foi preso na Indonésia traficando drogas. E lá é pena de morte. E o presidente, eu lembro que escreveu, dizendo que aqui não era, que era para dar o perdão, sabe, mandou o embaixador, mandou um monte de gente lá. O que aconteceu com a pessoa? Morreu. Porque lá, não sei se é imperador, se é presidente, eu sei que o líder lá da Indonésia falou, aqui morre, e matou a pessoa, não tem dó, porque o critério é diferente. Critérios são diferentes. Então, o critério da Bíblia é, todo aquele que tem Jesus Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo aquele que não tem Jesus Cristo já está condenado, ponto. Aí você pode falar, não, eu já aceitei Cristo, hein? Eu estou bem. Então vamos para o segundo. Tem um segundo tribunal, que é esse que Paulo fala. Eu vou ler de novo o verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então aqui é um tribunal diferente. Por quê? Porque Paulo diz que ele vai estar junto. Então ele não é de céu e inferno, porque ele já sabia, ele fala da salvação, ele fala que vai esperar a glória de Deus. Então, peraí, ele é um outro tribunal, ele se inclui. E qual é esse tribunal? Ele diz, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
E aí você que é crente tem que pensar bem. Porque no verso, deixa eu ver onde é que eu deixei aqui, ó. Deixa eu voltar. No verso 3 do capítulo 5, se todavia estando os vestidos não formos achados nus. É um versículo que tem um monte de interpretação, mas eu resolvi que para mim a interpretação é a seguinte. Quando nós vamos falar de obras de crente, você vai chegar lá ou com alguma obra ou sem obra nenhuma. E para isso, eu tenho que ir na primeira carta de Paulo. Eu vou pedir para você ir comigo lá, estou terminando já. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Volta lá. E aí eu acho que tem uma resposta que a gente pode ir por aí, hein? Capítulo 3, verso 11 de Coríntios, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo? Na minha interpretação, nu. E aí eu queria que você pensasse. Como está a sua vida se Cristo vier hoje? Sabe por quê? Como nós não estamos fazendo, eu falo nós, todos, né? Exatamente a vontade de Deus, nós começamos a ficar com medo. Até de passar vergonha. A gente sabe que Deus vai nos salvar, mas a gente não sabe que tipo de vergonha vai ser. Por quê? Porque nossas obras não estão sendo boas. E a obra do cristão, historicamente, sempre foi boa. O cristão, ele fez coisas boas historicamente. Porque o cristão verdadeiro, ele tem por base 2 artigos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. É assim que funciona quando você tem Cristo. Então não há lugar para as outras coisas, não há lugar para desonestidade, não há lugar para maltratar, não há lugar para ter esse negócio de ficar marido batendo mulher batendo. Não tem lugar disso. Não tem. Como é que eu posso fazer isso se eu amo ao próximo como a mim mesmo? Então tem alguma coisa que está errada na nossa vida. Eu queria que você pensasse, como é que está a sua vida? Eu quero ver com você, eu quero ter isso daqui, ó. Por isso, eu vou voltar no verso 1, vou terminar lá. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, neste tabernáculo, deste corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas ela é eterna nos céus. Você tem? Se você tem, é porque você tem Jesus Cristo no seu coração. E se você tem Jesus Cristo no seu coração, vamos para o verso 2. E por isso, porque temos Cristo no coração, nós gememos de ansiedade, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então você tem esse desejo. Mas se você não tem, aí você vai para o verso 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Como é que está a sua roupa? Eu peço a você, que é um crente em Cristo Jesus, você tem que mudar este mundo com a sua atitude, com as suas palavras. Você precisa pregar o Evangelho, realmente falar da Bíblia, é verdade isso. Mas suas atitudes lhe dão autoridade. Senão você não tem autoridade de pregar. Não tem. Por que as pessoas admiravam Jesus? Porque ele tinha autoridade não como os escribas. Como é que eram os escribas? Jesus falou, fala o que eles dizem, o que eles mandam fazer, mas não faz o que eles fazem. Porque eles não dão exemplo. Então, eu queria que você pregasse com autoridade. Se anime, meu irmão. Se anime. A nossa vida é um sopro. Se anime para ser melhor. Se você não tem Cristo, você precisa arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo. E se você já tem Cristo, você tem que mudar e agir com obras de pedra preciosa, de ouro, de prata.
Você tem que mostrar o amor de Deus para as pessoas. E se você não está fazendo isso, tem algo errado na sua vida. E aí sim, eu não vou... Aí tem o nosso versículo, né? Porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade, é esse amor que nos constrange. Esse amor, o amor que transforma a nossa vida, que faz a gente agir diferente. Você tem esse amor? Se você tem esse amor, você tem a marca de Cristo. Mas se você não tem esse amor, tem algo faltando na sua vida e você precisa de aceitar Jesus Cristo. Ou rever os seus conceitos de amor. Pense nisso, meu irmão. A ressurreição, ela tem que nos dar alegria, expectativa de encontrar com Cristo. E essa expectativa é porque eu estou pronto. Cada dia eu estou pronto para que Jesus venha e o que é espiritual vai absorver o material. Você não quer fazer isso hoje? Pensa bem. Talvez hoje seja o dia de você tomar uma decisão na sua vida. Ou aceitar Cristo se você não tem. Ou se você que é crente e sabe que está agindo num caminho errado, talvez sabe, não é aquele pecado. Eu não estou nem falando daquele pecado, exceção, sabe, na nossa vida, de repente fez algo errado. Eu estou falando do seu jeito de viver. O seu jeito de dirigir, o seu jeito de lidar com os vizinhos, o seu jeito de lidar com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai. É um jeito de cristão? É um jeito cristão? É um jeito que Cristo aprova? Se não tem algo errado. Nós vamos orar. Eu queria que você só pensasse na alegria da ressurreição hoje, se você tem motivos para se alegrar e para gemer de expectativa para encontrar com Cristo. Vamos orar. Vamos pensar na nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que se alguém aqui nesse templo ou assistindo pelas redes sociais, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, que ainda não vai passar pelo trono de Cristo, pelo tribunal de Cristo, mas pelo grande trono branco, Senhor, eu te peço que o Senhor hoje dê salvação a essa pessoa, que o teu Espírito Santo toque para que ela aceite Cristo e transforme sua vida. E se tem alguém, Pai, já cristão aqui, já crente, mas, Pai, não está andando nos teus caminhos, ó Pai, não tem andado, não tem dado um bom fruto, tem obras de palha na sua vida, que hoje, Pai, possa mudar de vida e ter a verdadeira obra de Cristo, que é uma obra firme, de pedras preciosas, de ouro, de prata, porque o sacrifício de Cristo teve o sangue precioso dele. E é nesse sangue que nós estamos te pedindo, por esse sacrifício, em nome desse Jesus que derramou o sangue precioso, é que nós oramos. Amém. Vamos lá, vamos ficar em pé, vou chamar o grupo de...